Olá pessoas, bora pro segundo vídeo da semana Hacktoberfest. E nesse vídeo eu vou mostrar para você sobre o repositório do GitHub, o que é um repositório, e nós vamos navegar por um repositório para entender o que é e o que significa cada coisa. Vamos lá. Eu poderia mostrar aquele repositório que a gente criou, certo? O repositório F da Silk Hacktoberfest, ou o repositório que você criou com o seu nome de usuário, mas eu vou mostrar um repositório de código de verdade só para você ter uma noção geral de como funciona, tá? Abrindo aqui as pessoas que eu sigo, que eu estou seguindo, eu vou abrir aqui o perfil da minha conta principal, no caso, eu estou na minha conta fake ainda, certo? Eu vou abrir aqui o perfil da minha conta principal. E aqui eu vou olhar os repositórios dessa pessoa. Posso vir aqui na lista de repositórios, ou posso rolar aqui para baixo, e aqui tem alguns repositórios que você pode pinar, meio que colocar em destaque no teu perfil, certo? Eu coloquei alguns repositórios aqui. Eu vou abrir, por exemplo, esse primeiro, esse HMH, que é um projeto open source que eu criei há algum tempo atrás, certo? Inclusive faz alguns anos já faz 5 anos, mas inclusive ele tá bem útil ainda. Tem algumas coisas que a gente pode melhorar nele aqui, mas eu vou mostrar para você como é que funciona o repositório. Então basicamente o que acontece? Essa primeira listagem aqui que você vê é a listagem dos arquivos do repositório. Então todos esses arquivos fazem parte do repositório. Ah, Dasilk, se eu quiser pegar esse repositório, baixar ele no meu computador, tem como eu fazer isso? Tem. Mas de uma forma bem simples, você pode clicar aqui nesse botão verde Code e clicar em Download Zip, certo? O Download Zip ele vai permitir que você baixe um zip com todos os arquivos que estão nesse repositório. E aí você vai poder visualizar um por um. Por aqui pela interface do GitHub você consegue também ter a visualização dos arquivos. Aqui embaixo você tem a visualização do arquivo readme.md, que é esse arquivo aqui. Então sempre que você tem um readme.md no teu repositório, o conteúdo dele vai aparecer sempre na página inicial. Só que se você clica no arquivo, no nome do arquivo, aqui por exemplo no readme.md, ele vai abrir, ele vai exibir o conteúdo daquele arquivo também. Então nesse caso aqui ele exibiu o conteúdo já renderizado desse meu arquivo, só que você viu que para você escrever em Markdown, você escreve meio que em código ali, né? Você coloca a hash, se você quiser marcar um título, você pode só escrever palavras corridas para escrever como se fosse um parágrafo, né? Mas para você ver aquele código de verdade, aquele código que tem dentro do arquivo readme, você pode clicar aqui nesse raw, que ele vai exibir para você o arquivo puro, o arquivo cru, tá? Então ele mostra aqui, ó, o arquivo cru, exatamente como ele foi escrito. Então se você pegar, copiar esse código todo aqui e colar ele num arquivo com qualquer nome .md, ele vai transformar esse código aqui naquele código que a gente viu lá atrás, que é esse código aqui, que é essa renderização que você está vendo aqui. E aí navegando para trás, voltando para o repositório, aqui nós temos o link do repositório e o nome do arquivo que está aberto. Se eu clicar aqui de novo, ele vai voltar no meu repositório. Eu posso abrir qualquer arquivo. Se eu abrir aqui, ó, o editor config, clicar nele, ele vai mostrar o conteúdo desse editor config. Eu posso voltar. Aqui, sempre que a gente tem essa pastinha azul, significa que é um diretório. Então eu posso clicar aqui nesse diretório teste. Eu tenho um arquivo aqui dentro, HMH teste. Se eu clicar nele, eu posso visualizar que aqui eu tenho um arquivo com testes unitários para essa biblioteca, né? Então esse arquivo, essa biblioteca é uma biblioteca open source e ela tem testes unitários que foram escritos para ela. Então todos os testes unitários estão nesse arquivo aqui, hmhtest.js. Então aqui você tem toda a visualização dos arquivos do repositório. Além dos arquivos do repositório, tem algumas opções também que você pode fazer, né? Por exemplo, eu tenho 3 botões aqui no repositório, que são um botão de fork, um botão de start e um botão de watch. O que são esses 3 botões? Esse botão watch, quando você clica nele, ele te dá algumas opções para você assistir alterações que vão ser feitas nesse repositório. Então, a partir do momento em que eu dou um watch nesse repositório, se eu clicar aqui, por exemplo, watching, e aqui ele vai mostrar o número de pessoas que estão assistindo esse repositório, o que vai acontecer é que eu vou receber via notificação aqui do GitHub, sempre que alguma alteração acontecer nesse repositório. Sempre que alguma alteração for feita, que alguém mandar alguma alteração para esse repositório, eu vou ficar sabendo, certo? Então aqui, ó, seja notificado de todas as conversações. Então, alterações no repositório, se alguém abrir uma issue e um pull request, eu vou saber também. Já vou chegar nessa parte para mostrar para vocês o que é uma issue e um pull request. Mas basicamente o watching ele vai assistir toda e qualquer alteração e adição, deleção, etc. que for feita nesse repositório. Esse Releases Only ele só vai te notificar quando novas versões desse projeto forem lançadas. Então aqui, ó, eu tenho esse 2.0.4 significa a versão. Aqui, ó, em Releases
é onde nós podemos ver as versões que foram lançadas desse projeto. Então tem algumas versões, né? A versão mais recente é a versão 2.0.4. Já teve a 2.0.3, teve a 1.0.1. Então cada uma dessas aqui é uma versão, é uma release. Clicando aqui em código de volta, nós voltamos lá para o nosso código. Então sempre que eu clico aqui em Release Only, eu vou ser notificado somente quando for lançada uma nova versão ou quando alguém me mencionar em alguma issue. Eu vou mostrar também como é que funciona o esquema das menções. Se você selecionar Not Watching, você deixa de assistir esse repositório, então ele volta a ser o Watch com o olhinho ali. E se você clicar em Ignoring, você vai se manter assistindo esse repositório, mas você não vai ser notificado de nada. Para ser bem sincero, eu não sei por que teria essa opção. Às vezes a pessoa ela quer manter assistindo, talvez para olhar em alguma lista todos os repositórios que ela tem assistindo, mas ela não quer receber nenhuma notificação desse repositório. Aí você nunca vai ser notificado de nada, tá? Normalmente a gente mantém uma dessas duas opções aqui, tá? Eu vou deixar o Watching habilitado. E aí, essa opção Star é basicamente como se fosse um favorito. Se eu clicar em Star aqui, veja que a estrelinha fica preenchida, né? Ele mostra aqui as pessoas que deram Star, então se você clicar nesse número ele vai mostrar a lista de pessoas que deram Star nesse repositório, que deram uma estrelinha para esse repositório, que favoritaram ele. E voltando aqui no código, quando você volta na verdade lá no seu perfil, Your Profile, você pode ver que aqui ó, nas estrelinhas aparece 1. Quando você clica aqui ele vai mostrar todos os repositórios que você deu uma estrelinha, que você deu um Star. Então isso é bem legal para você favoritar repositórios. Às vezes algum projeto te chamou a atenção, você vai lá e clica em Star, ele vai ficar nessa listagem aqui dos repositórios que você clicou. Significa que você gostou, que você quer ver no futuro, depois, alguma coisa desse repositório. Então você pode clicar em Star e quando você clica nesse link, você é direcionado para a página daquele repositório, onde tem todas as informações dele. E essa opção de fork a gente vai ver mais para frente. Mas o fork basicamente é você fazer uma cópia desse repositório para que você consiga fazer alterações e enviar propostas de alterações para a pessoa responsável pelo repositório principal. A gente vai entender como é que funciona isso, mas basicamente o fork ele é a chave para a Hacktoberfest. É o que você vai precisar entender para participar da Hacktoberfest de forma correta. Bom, e basicamente aqui tem algumas opções, como por exemplo as linguagens que foram utilizadas nesse projeto. Então aqui foi utilizado 100% de JavaScript, não foi utilizada nenhuma outra linguagem de programação para escrever esse projeto, certo? Ele foi escrito em JavaScript, não tem nenhum pacote publicado. O esquema de pacotes é uma feature do GitHub, nós não vamos entrar em detalhes aqui nessas aulas, mas basicamente os pacotes são projetos que você pode criar e as pessoas conseguem fazer uma instalação dele a partir do GitHub. Releases são as versões do projeto, então aqui mostram todas as releases, fica em destaque a release principal ou a versão principal do projeto, a versão mais recente do projeto que foi lançada, né? Por isso release. E aqui no About são informações sobre esse repositório, então aqui tem uma descrição sobre o repositório, aqui tem o link, algum link qualquer que seja para um site de documentação ou para o NPM, que nesse caso aqui é um site que também é feito para guardar pacotes, assim como o GitHub Packages, essa parte de packages aqui. O NPM é um outro site que também você consegue guardar pacotes, também não precisa se preocupar com isso. Esse README aqui ele vai direcionar para leitura aqui para esse arquivo README aqui do projeto, então se você clicar aqui ele vai direcionar para esse mesmo arquivo, tá? Ele vai linkar aqui para a página principal e só vai te redirecionar para cá, tá? Só vai fazer uma rolagem ali pro README do projeto. E agora o que a gente pode ver também é aqui, ó, algumas outras informações importantes. Tem duas abinhas aqui que são bastante importantes. Essa aba de Issues e essa aba de Pull Requests. A aba de Issues, basicamente ela significa o seguinte. Imagina que você está utilizando um projeto, você quer colaborar com um projeto e você quer saber se esse projeto tem algum problema, ou por acaso você descobriu algum problema e você quer reportar esse problema para a pessoa responsável por aquele repositório. Então imagina que eu encontrei um problema é uma issue, certo? Sempre que eu encontrei uma issue, então imagina que eu estou utilizando esse projeto e encontrei um problema. O que eu faço? Eu acesso o repositório, clico nessa aba Issues, clico nesse botão verde, New Issue, veja que aqui não tem nada listado, porque não tem nenhum problema aberto, nenhuma issue aberta. Você pode clicar aqui em New Issue e aí você pode dar um nome aqui dizendo: o projeto está sem um arquivo de licença. Aí você vai dar isso aqui é um título da tua issue, e aqui você vai escrever por que você está abrindo essa issue, né? Percebi que o projeto não tem um arquivo de licença. Posso enviar via pull request? Ou alguma coisa do tipo, só para você dizer que tem alguma issue, que tem algum problema. Ou então você vai descrever, você vai dizer, usei o projeto e deu um erro X que não deveria dar, ou alguma coisa do tipo, tá? Então qualquer problema que o projeto
Qualquer problema que o projeto apresentar, você pode abrir uma issue e aí você clica nesse botão verde, Submit New Issue, e o que vai acontecer é que a tua issue está lá, criada, tá? O projeto está sem um arquivo de licença, pode ver que ele cria um númerozinho aqui de uma issue número 4. Esse número 4 aqui é o número que ele coloca na issue para a gente poder monitorar via URL, então você consegue compartilhar essa URL com outras pessoas para mostrar para outras pessoas que esse repositório tem algum problema. Às vezes você quer compartilhar com alguém, mostrando esse problema por algum motivo, você consegue compartilhar. E aqui a pessoa responsável pelo repositório, ela pode te responder, né? Ela pode responder para você dizendo que você pode mandar um pull request, ou que você tem que fazer alguma coisa para mandar pull request, ou que não precisa, já estamos trabalhando para resolver o problema, alguma coisa do tipo. E aí vocês podem ir conversando por aqui, por essa área de issues. Quando você volta na listagem de issues, você vai perceber que aqui tem o número 1, significa que tem uma issue aberta, né? Pode ver que fica um open aqui e a issue aberta. Se você clicar aqui nesse link, você vai ver que a sua issue ela vai ser aberta aqui. Aquela issue que você abriu, vai abrir o conteúdo dela aqui, certo? Então basicamente isso é uma issue. Sempre que um projeto tem algum problema, você pode criar uma issue para tentar resolver aquele problema. Essa abinha de pull requests nós vamos ver mais para frente também, mas basicamente um pull request é uma solicitação que você vai enviar para o repositório de alteração. Então imagina que você vai adicionar esse arquivo de licença. Esse repositório não tem um arquivo de licença, né? E você quer enviar um arquivo de licença para esse repositório. Então você vai criar um fork desse arquivo, você vai criar uma cópia desse repositório, você vai criar o arquivo de licença e vai submeter essa solicitação de pull, no caso, né? Então esse pull request, que é basicamente essa solicitação de alteração. Você envia aqui para o repositório e nós vamos aprender também como criar um pull request nas próximas aulas. Você envia essa solicitação e a pessoa pode aceitar ou não, e aí o seu código vai aparecer aqui na página principal do repositório. Bom, como eu disse lá na primeira aula, o GitHub ele é uma plataforma que guarda repositórios, ou que hospeda repositórios Git, né? Que hospeda projetos Git. E o Git nada mais é do que um sistema de controle de versões. Quando eu falei um sistema de controle de versões, significa que, você pode sim lidar com versões específicas do projeto, então versão 1, versão 2, versão 3, numerar versões do projeto, mas quando eu digo uma versão, significa que sempre que você faz alteração em um arquivo, você consegue guardar a alteração daquele momento em que o arquivo foi alterado. Então você criou o arquivo uma vez, você salva aquela alteração, você guarda aquilo num histórico do Git. E esse histórico, ele fica guardado para que você consiga ver qualquer alteração que for feita posteriormente naquele arquivo. E você consegue navegar em alterações anteriores que você fez. Vou dar um exemplo aqui, tá? Esse arquivo index.js ele já foi modificado algumas vezes. Se você clicar aqui, você vai ver qual é a versão mais recente desse arquivo. Só que se você ver aqui em History, você vai ver que esse arquivo ele tem um histórico de alterações, né? Então pode ver, ó, esse primeiro link aqui embaixo, tá? Foi a primeira alteração que esse arquivo teve. Na verdade foi a criação dele em 8 de março de 2016. Se você clicar aqui nesse link, você vai ver como esse arquivo estava quando ele foi criado. Então ele foi criado só assim, ó, useStrict e um console.log HMH. Quando você volta aqui, você clica no próximo, Add Sum, Subtraction e Tests. Quando você clica aqui, você vê qual foi a próxima alteração que foi feita nesse arquivo. Então olha só, esse arquivo ele tinha um useStrict e um console.log. A linhazinha vermelha significa que essa linha foi removida e todo o resto em verde significa que esse código foi adicionado, tá? Então você tem uma diferença dos arquivos. Isso aqui a gente chama de diff, certo? E essa diferença você consegue visualizar aqui. Então aqui você consegue ver tudo que foi feito nesse arquivo, tá? Ó, foi feita uma alteração no arquivo package.json também. Então foi removida essa linha e adicionada essa. E na verdade você pode perceber que a linha não foi inteira removida, ela foi alterada, né? Então foi removida essa parte aqui e essa parte aqui. E foi adicionado isso aqui e isso aqui, tá? Então ele mostra exatamente tudo que foi alterado em cada arquivo. E aqui no arquivo test HMH test, ele não existia, então ele aparece todo em verde. Significa que ele foi todo criado, né? Aqui ele está dizendo quantas linhas foram adicionadas, ó, 16 linhas. O arquivo tem 16 linhas, 16 linhas foram adicionadas. Aqui, ó, 2 linhas foram alteradas. No caso, uma linha teve uma adição e teve uma deleção. Então, um verdinho e um vermelho, para dizer que teve uma alteração e uma adição nesse arquivo. Já nesse outro arquivo aqui, esse index, olha só, 81 linhas foram alteradas, né? Então, teve 80 adições e uma deleção nesse arquivo index.js. Isso aqui que a gente chama de versão dos arquivos. Então, a primeira versão do arquivo, se você voltar,
se a gente voltar lá na listagem, naquela listagem de histórico, que eu já vou mostrar como é que a gente chega lá. Voltando aqui em código, né, só para você visualizar de novo, você pode clicar aqui, ó, 58 commits, que ele mostra aqui todos os commits que foram feitos, todas as alterações que foram feitas, né? Então aqui, qualquer alteração que foi feita em qualquer arquivo, você vê aqui, ou você vê em código, e se você quiser ver alterações específicas de um arquivo, você clica naquele arquivo, e você clica em History, aqui do ladinho. E aí você vai ver todos os commits que foram feitos com base em alterações naquele arquivo. Não se preocupe que a gente vai falar sobre commits, eu vou mostrar para você como faz um commit, então você não precisa se preocupar com isso agora, mas só para você entender que cada um desses aqui, cada entrada dessa aqui, é uma alteração que foi feita naquele arquivo index.js. Olha só, esse add division method. Se você abrir, você vai ver que, olha só, uma linha aqui foi removida e esse método de divisão foi adicionado. Então essas linhas aqui foram adicionadas. E essa linha aqui foi removida. Cada alteração, você tem acesso a cada alteração que foi feita nesse arquivo, até ele chegar, quando você vê na listagem de novo, código, no index.js, até ele chegar nessa versão aqui, que é a versão final dele, né? Então essa versão aqui é a versão final do arquivo. O arquivo tem 133 linhas hoje, e essa aqui é a versão mais recente desse arquivo, mas você consegue visualizar todas as alterações que foram feitas. Bom, aqui na área de issues, só mostrando mais uma coisa, você consegue mencionar pessoas. Então, eu sei que o F da Silk é o dono desse repositório, né? Porque tem aqui o nome de usuário, F da Silk /HMH. Então eu sei que o F da Silk é dono do repositório. Imagina que a minha issue, ela tá aberta, ela, sei lá, há 10 dias e ninguém viu ainda essa issue, ou talvez a pessoa que é dona do repositório não recebeu uma notificação. Aí você pode, já na hora de criar a sua issue, você pode mencionar a pessoa aqui mesmo, ou você pode criar uma nova entrada dizendo assim, arroba o nome da pessoa, então F da Silk, conseguiu ver, só para ver se a pessoa visualizou, e dá um comment. Quando você marca uma pessoa com arroba, você está fazendo uma menção àquela pessoa. Então, lembra que eu falei aqui do watch? Quando você clica em Releases Only para assistir somente quando novas releases forem adicionadas, ou quando alguém mencionar você, né? Alguém mencionar sua participação. Quando alguém mencionar você aqui com arroba o seu nome de usuário, é isso aqui que eu tô falando, tá? Então se você coloca um arroba F da Silk, o arroba F da Silk vai receber uma notificação, seja aqui no GitHub, ou seja por e-mail, ou seja como ele configurou a conta, né? E aí ele vai poder vir aqui e responder, eu já vi, ou não vi, etc, tá? Então o arroba aqui, ele vai fazer uma menção a essa pessoa aqui, beleza? Normalmente aqui no arquivo README, nós utilizamos para mostrar como é que a gente utiliza aquele projeto. Então aqui ele está dizendo o que é o projeto, como é que faz a instalação, a documentação desse projeto, né? Como é que se utiliza esse projeto. Mas nesse repositório em específico, não tem nenhuma informação me mostrando como é que eu, como desenvolvedor, posso colaborar com esse projeto. Normalmente projetos open source, eles têm um arquivo chamado contributing.md, tá? Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês também é como fazer busca. Eu vou buscar aqui um projeto chamado React.js, vou buscar em todo o GitHub, e o React.js, vou buscar como React só. Ele é um projeto open source do Facebook, certo? Então Facebook React, se você clicar aqui você vai ver esse projeto, todos os arquivos desse projeto, e você vai ver que esse projeto aqui, ele tem um arquivo chamado contributing.md. Além do README, ele tem o README explicando exatamente como lidar com esse projeto. Ele tem aqui, ó, essa parte de contributing, né? Mostrando como é que você pode contribuir com o projeto. Então ele tem um guia de contribuição, mas normalmente os projetos open source, você vai olhar no GitHub, os projetos que querem que você contribua ou querem a tua ajuda, eles vão ter esse arquivo aqui, ó, contributing.md. Quando você clica nesse arquivo, ele vai te dar algumas informações de como contribuir. Ou vai estar direto nesse arquivo, ou vai ter um link para uma página mostrando para você como é que você pode fazer contribuições nesse repositório. Sempre que você quiser colaborar com algum projeto open source, se você encontrar algum projeto e você quiser colaborar, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se existe esse arquivo contributing e ler todo o guia que mostra como é que você deve fazer contribuições. Então se você clicar nesse link, por exemplo, do Contributing Guide do React, ele vai te direcionar para o site do React com algumas informações de como contribuir. Então aqui ele tem código de conduta, dizendo que o desenvolvimento é aberto, que eles utilizam semantic versioning, a forma de organização por brands que eles têm e etc, né? Bugs, como que você encontra bugs, como você reporta bugs ou reporta novos problemas, novas issues,
bugs e problemas de segurança. Então tudo o que você precisa saber para contribuir com um projeto open source vai estar com as informações daquele arquivo contributing.md. Procure sempre por esse arquivo no repositório que você estiver querendo contribuir. Se por acaso o repositório que você está querendo contribuir não tem esse arquivo, então imagina que você tem lá no HMH do F da Silk, ele não tem esse arquivo contributing.md. Uma oportunidade que você tem de colaborar com esse projeto é criar um arquivo contributing e submeter, ou talvez perguntar nas issues como é que você poderia criar um contributing para poder enviar uma solicitação de melhorias para esse projeto, enviar um pull request para esse projeto. Então você pode criar uma issue perguntando: eu percebi que o seu projeto não tem um arquivo contributing.md. Você poderia me dar algumas dicas de como eu poderia criar esse arquivo para mandar uma solicitação para você? Então você pode fazer esse tipo de coisa. E aí você já vai estar ajudando em projetos open source. A ideia base da Hacktoberfest é você contribuir com esses projetos open source. Então pode ver, esse meu projeto ele tem 5 anos, mas olha só, ele já está sendo usado aqui dentro do GitHub por 13 pessoas. Se você acessar aqui a página dele no NPM, foi feito 6 downloads essa semana, ou seja, existem pessoas que estão baixando esse projeto, né? As pessoas estão baixando e estão usando esse projeto, só que faz 5 anos que não tem nenhuma colaboração, né? Ele foi publicado a última vez há 5 anos atrás. Não significa que ele está abandonado, significa que ele está pronto para uso e não tem mais o que adicionar, talvez, né? Mas você pode adicionar algumas coisas aqui, como colaboração. Você pode adicionar, por exemplo, o contributing.md, pode adicionar um arquivo de licença, né? Isso é bem interessante para você fazer, para você poder colaborar também com projetos open source. É isso que você precisa saber sobre um repositório. Existem muitas outras coisas que você pode saber sobre um repositório também. Uma informação importante, tá? No seu repositório próprio, vem aqui em Your Profile. E aquele repositório que a gente criou, você tem a opção também de criar outros repositórios sempre que você quiser, clicando no maisinho e clicando aqui em New Repository. Só que você tem a opção também de deletar um repositório quando você não quiser mais ele, ou quando você achar que não faz sentido ele existir. Então você vem aqui em Settings, vou mostrar como é que faz isso, tá? E rolando para baixo lá no final da página, tem uma opção aqui, Danger Zone. Você tem essa opção aqui, Delete this repository. Então você vai clicar nesse botão. Aqui ele vai pedir para você digitar o nome do teu repositório para confirmar. Então se você quiser deletar, você simplesmente digita isso aqui, copia, né, cola, ou digita isso aqui. E aí, understand the consequences, delete this repository. Ou seja, você entende as consequências, apaga esse repositório. Então aqui ele está dizendo que essa ação ela não pode ser desfeita. Se você quiser deletar, você vai permanentemente deletar esse repositório. Ele não pode voltar, você não consegue voltar mais. Deletou uma vez, deletou. Por isso que você tem que digitar o nome do repositório e dizer que você entende as consequências que você quer deletar. Nesse caso eu não vou deletar, mas só para você ver que sim, se você criou um repositório sem querer, criou alguma coisa duplicada e quiser deletar, você pode deletar um repositório. Bom, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Nos próximos vídeos nós vamos continuar vendo então como utilizar o Git, como utilizar o GitHub, como você vai poder colaborar com projetos open source. Agora que você já conhece um repositório, você já sabe como abrir uma issue, como contribuir reportando um problema. Nos próximos vídeos nós vamos ver como de fato contribuir com projetos open source e colocar o seu código lá, e inclusive fazer isso aqui, Aqui nesse projeto você pode ver todas as pessoas que colaboraram com esse projeto. Eu vou mostrar uma outra coisa para você, que é aqui no projeto do React, Facebook React. Eu vou mostrar para você o que acontece quando você faz uma contribuição para um projeto. Olha só, tá vendo essa abinha Contributors? Significa que são todas as pessoas que já contribuíram para esse projeto, que já abriram pull requests, que já abriram issues. Inclusive, se você navegar aqui nas issues, você vai ver que tem 466 issues abertas, ou seja, são 466 problemas de pessoas que encontraram algum problema ou estão com alguma dúvida, tá? Normalmente dúvidas você não utiliza a parte de issues para perguntar, certo? Se você tem alguma dúvida sobre um projeto, normalmente vai ter algum Slack, alguma outra ferramenta do tipo onde você vai poder tirar dúvidas. Se por acaso você não encontrar nenhuma informação sobre isso no repositório, então você pode sim tirar dúvidas direto pelas issues do repositório. Pode perguntar, que a pessoa responsável pelo repositório ela vai te orientar e te direcionar para o lugar correto onde você deveria fazer as perguntas, tá? Mas basicamente a parte de issues é o lugar onde vai ter as dúvidas das pessoas ou bugs que foram encontrados. E a parte de pull requests são todas as solicitações que as pessoas estão enviando para adicionar ou remover código em um repositório. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas, como colaborar de fato com o projeto open source e fazer com que a sua carinha apareça aqui também na parte de contribuidores de um projeto open source e fazer valer também a sua participação na Hacktoberfest, que essa é a ideia principal dessa semana, é te mostrar como contribuir com projetos open source
para que você primeiro aprenda como contribuir e depois ganhe também, tenha a oportunidade de ganhar uma camiseta e alguns brindes lá da Hacktoberfest, beleza? Bom, era isso que eu queria mostrar por essa aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui, não deixa de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e te vejo no próximo vídeo.